Evangelho, sexta-feira, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda que diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira, na 9ª semana do tempo comum, hoje, solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Liturgia nos leva até o Evangelho de São João. Estamos aos pés da cruz de Jesus, junto à Virgem Maria e a São João, que nos escreve tudo aquilo que viu e que testemunhou aos pés do Senhor crucificado. Hoje, quando participamos da Santa Liturgia, ouvimos a leitura de Oséias, acompanhado do texto de Isaías no Salmo Responsorial, e, por fim, a leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, antes de ouvirmos o Santo Evangelho. Se olhamos por um instante para a leitura de Oséias, é de uma ternura enorme. Há muito tempo atrás, quando eu era criança e ainda estava na catequese, ouvindo falar a respeito do Sagrado Coração de Jesus, na minha casa, meu avô sempre foi um grande devoto do Sagrado Coração e tínhamos a imagem da entronização do Sagrado Coração de Jesus com uma lâmpada que ficava acesa dia e noite. Tanto que quando eu era pequenino, que me disseram que naquela luzinha vermelha que tinha na Capela do Santíssimo Sacramento, ali estava presente Jesus, não era algo estranho para mim. Porque a luzinha vermelha estava sempre acesa na casa dos meus avós, que depois também se torna minha casa, aos pés do Sagrado Coração de Jesus. Mas durante o período da catequese, uma frase me marcou muito que eu queria dividir com vocês. Uma descoberta de criança, mas que tem um significado muito grande agora, como homem, adulto e sacerdote, quando reflito sobre ela. A ideia de que Jesus tem um coração como o nosso. O nosso Deus tem um coração. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, no mundo onde a gente vê testemunhos em continuação de pessoas que não têm coração, não é assim que a gente fala quando a gente vê um ato de maldade, uma barbárie, quando a gente escuta notícias a respeito do mal realizado contra as pessoas num cenário de guerra, num cenário de violência urbana, quando a gente olha o sofrimento da nossa sociedade e a gente diz, meu Deus do céu, essa pessoa não tem um coração. A imagem do coração, não apenas na compreensão popular, mas em todo o cenário da Sagrada Escritura, é uma síntese evidente da pessoa de maneira integral. Os seus afetos, o seu pensamento, a sua alma, a sua razão, todos os elementos que compõem a percepção da pessoa em si e o entendimento do ser humano como tal, se resume na afirmação do coração. Toda vez que a Sagrada Escritura faz uma referência ao coração, ela está fazendo um recolhimento de todas essas imagens, corpo, alma, espírito, afetos. De maneira que o coração ele tem o poder de ser
também uma imagem simbólica da nossa humanidade. E nós vemos muitas vezes a reflexão sobre esse coração em contextos tão trágicos e difíceis, né? E quando vemos uma pessoa então que faz uma coisa boa, nós dizemos: ah, esse homem, essa mulher tem um bom coração. Tem um bom coração porque naquele coração tem espaço para mais outra pessoa. Estão entendendo? Uma pessoa tem bom coração quando ela pensa no outro, quando ela não pensa só nela mesma, quando ela olha com caridade para uma pessoa que passa por necessidade, quando ela reflete sobre quem está sofrendo, quando ela dá um passo à frente para cuidar de alguém que está precisando, nós falamos, essa pessoa tem um bom coração. Quando vemos que no coração daquela pessoa cabe mais um, que aquele coração não bate só por um, só por ele mesmo, mas bate por aqueles que ele encontra ao longo da vida e por quem ele abre espaço e, pelo contrário, se faz fora para que o outro esteja todo dentro, no sentido de olhar para o outro e de tomá-lo para si. A pessoa que tem bom coração, como a gente fala de modo popular, é aquele que é capaz de ter no seu coração como primeiro o irmão que encontrou na vida e que precisa de alguém. Por isso, quando eu era pequeno, me tocou tanto saber que Jesus tinha um coração como o nosso, sabe? Um coração que também poderia fazer o mal, mas que nunca o fez. E um coração que poderia ser bom por alguém, mas que decidiu ser bom por todos, independente de quem sejam e do que façam. E depois eu aprendi ainda uma coisa maior, que divido sempre com vocês. Um coração preocupado exatamente por aqueles que estão mais longe do bem. Que esse é um paradoxo na sociedade. Nós temos a tendência a amar os bons e a defendê-los, mas também temos a tendência a abandonar os que são maus e nos afastarmos dele. E esse coração de Jesus é tão bom, que não só tem espaço para todos, mas ele chora por aqueles que não querem ser bons e ele se empenha por aqueles que são bons, o que para muitos é uma grande perda de tempo. Por que você vai se importar com essa pessoa? Ela não quer bem a ninguém, pelo contrário, se ela não fosse, seria melhor para todos. Mas Jesus não pensa assim, o coração dele é tão bom que não só tem espaço para todos, mas o coração dele se preocupa por aqueles que não são bons. E vai ao encontro deles. E os procura dia e noite, e procura o coração de seus amigos, daqueles que, como ele, querem também amar a todos e que olham como um bom amigo sempre olha para o coração do seu amigo para ver o que lhe é mais caro, o que lhe é mais precioso para oferecer por ele. E assim Jesus também procura seus amigos com quem possa dividir as preocupações do seu coração, que é tão bom. Um outro coração humano como o seu, que é ele mesmo que capacita com a capacidade de amar como o dele, sabe? Então é possível amar como Jesus amou. Quando o Padre Zezinho cantou isso pela primeira vez, e no nosso Brasil essa canção, nos 4 cantos do país, retrata a nossa vida cristã e retrata também a imagem do nosso povo brasileiro em oração e a nossa forma de viver o Evangelho. O Padre Zezinho foi muito iluminado, sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, por quem tenho grande estima e devoção, pois foi essa família religiosa que me acolheu no primeiro momento dos meus estudos a Roma, e aprendi com eles e com o Padre Leão Deon a amar ainda mais o coração de Jesus. E ele estava muito certo quando ele, cantando isso, nos disse que a bondade do coração de Jesus pode ser também nossa, porque o Senhor, que com um coração humano ama como ama, quer nos conceder a graça da sua vida divina, da sua divindade, para que o nosso coração humano possa amar com a grandeza da sua humanidade.
pela divindade de Cristo, a nossa humanidade é transfigurada e o nosso coração, sustentado pela graça e a misericórdia do Senhor, pode amar como seu. E qual é o amigo que não procura seus amigos nos momentos difíceis? Qual é o amigo que não tem a alegria de dividir com seus amigos as suas alegrias? Assim o coração de Jesus nos procura, para que nós possamos, Ele procura seus amigos, para que nós possamos estar juntos, entende? E nos procura com tanta sede, como Ele mesmo falou a Santa Gertrude, como Ele mesmo falou ao longo dos séculos aos padres da Igreja e como veio a falar mais recentemente com a sua divina providência Catarina de Sena e posteriormente a Santa Margarida Maria Alacoque. E agora fala toda a Igreja e nos falou mais recentemente ainda através de Santa Faustina. Esse coração misericordioso e bom, esse coração da divina providência que nos procura para que nós possamos ter um coração como o seu, que está constantemente procurando seus amigos. Por isso, a profecia de Oséias hoje é tão forte. Quando Israel era ainda uma criancinha, eu já o amava. Desde o Egito, chamei ele meu filho. Olha a ternura desse amor, meus irmãos, nas palavras do profeta Oséias. A gente pode dizer aqui, usando uma expressão mais poética, é visceral, ou seja, vem das entranhas. Deus se apresenta com amor, vamos dizer assim, muito compreensível para todos nós que temos um coração. Pois uma mãe entende muito bem o que são essas palavras. Mas quem já amou uma pessoa que lhe custou o próprio sangue amá-la, compreende também essa palavra. Todo aquele que já lutou na vida, entregando sua vida por alguém que precisava ser amado ou que precisava, pelo amor, ser resgatado, compreende essas palavras. Ensinei Efraim a dar os seus primeiros passos, tomei-o em meus braços. São todas as imagens de um amor materno, de um amor parental, né? Mas, olha agora a palavra dura, eles não reconheceram que eu cuidava deles e o quanto os amava. Eu os atraí com laços de humanidade, com laços de amor, de ternura. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Arde de compaixão porque eles se perderam. Um amor que não se deixa vencer pelo desamor, um amor que até o maior desapontamento não o faz desistir de amar. Meu irmão, minha irmã, você precisa desse amor, eu preciso desse amor. É nesse amor que nós somos chamados a viver. Porque a nossa humanidade, como eu estava dizendo, a partir do profeta Isaías, conhece todas essas passagens aqui, não é mesmo? Mas aquela passagem que a nossa humanidade precisa ainda conhecer mais é essa. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão quando o outro não reconhece o meu amor e se afasta dele. E ele diz, eu não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Como a gente precisa disso? Porque quando o nosso coração se desilude, quando o nosso coração se encontra ferido, quando o nosso coração não é amado, nós pensamos em aterrorizar a outra pessoa. Como assim, Padre Fábio? Que palavra pesada, meu irmão. Não tem nada mais sofrido nessa vida do que deixar de ser amado por alguém. Não tem nada que dói mais nessa vida que perder o amor de alguém que se estima ou de perder o amor daqueles que já demonstraram o seu amor por nós. A grande tragédia do inferno é não ter mais consigo
o amor por Deus e o amor de Deus. Não porque Deus deixou de amar, mas porque o homem o rejeitou. Então, aquele que é o amante, nesse caso Deus, sofreu a dor da rejeição, mas a dor daquele que perdeu o amor por ter rejeitado é infinitamente maior do que a dor daquele que foi rejeitado. Nós conhecemos a dor da rejeição. Muitas vezes você já sofreu quando o seu amor foi rejeitado por uma outra pessoa. Mas por aqueles que foram condenados ao inferno e pelas verdades reveladas, a igreja, através dos novíssimos e todo o livro do Apocalipse, tudo aquilo que sabemos a respeito do catecismo da igreja, não há dor maior do que rejeitar o amor e viver sem ele. Por isso, é um sofrimento para a gente quando pensamos a ideia de não ter o amor conosco. Essa é a dor maior que nós podemos vir a suportar na nossa existência. Por isso, por mais que pareça não ser doloroso, quando nós perdemos, por isso a palavra terror é uma palavra muito apropriada aqui, porque é aterrorizante a ideia de perder o amor definitivamente. E muitas vezes, quando estamos irados, nós pensamos em fazer isso, em não amar nunca mais aquela pessoa, em não aceitar mais nenhuma possibilidade de vínculo de amor com aquele que nos fez sofrer. Isso é aterrorizante para o coração do homem, tanto que é um dos sofrimentos que mais amargura o nosso coração, mas isso seria conversa para um outro encontro nosso. Quando nós tomamos a trágica decisão de não amar mais uma pessoa pelo mal que ela nos fez, o sofrimento que passamos a ter dentro de nós vai nos consumindo aos poucos, ou muitas vezes em passos largos. Como eu falei, esse é um tema para a gente falar em um outro momento a respeito do perdão. E o texto de hoje de Oséias, o profeta, nos fala a respeito disso. Não me servirei do terror. Em outras palavras, jamais deixarei de amar. Oh, meu irmão e minha irmã, se a única coisa que nos pode salvar é o amor, quando nós falamos, mesmo quando não sou amado, jamais deixarei de amar, estamos declarando uma chance de salvação para aqueles que antes estavam juntos conosco, mas agora, por causa do seu desamor, se separou de nós. Se eu amei o tempo que estive ao seu lado, antes que o desamor nos separasse, agora que o desamor chegou e se instaurou entre nós, continuar amando é a esperança única, verdadeira e possível para ir para além do desamor e reconquistar outra vez o amor que antes nos unia. Percebem? Por isso, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós somos chamados a declarar: Jesus, eu confio em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. E de tomarmos nas mãos aquelas promessas que o Senhor deixou a Santa Margarida Maria. Ver como um amigo, ele entrega tudo. O Senhor procura preparar o nosso coração para que seja semelhante ao vosso. Todos os elementos da revelação do Sagrado Coração de Jesus falam sobre o que nós estamos hoje meditando juntos. As 12 promessas que nós podemos encontrar na internet, se colocamos, por exemplo, o site de formação da Canção Nova, logo vai vir para a gente as 12 promessas com uma breve introdução a respeito delas. A primeira, vamos sobre 3, falo apenas 3 nessa nossa meditação, mas depois vocês vão ter a possibilidade de vê-las e de meditar sobre elas. A primeira: a minha bênção permanecerá sobre a casa em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Olha que
bênção importante para nós. No ano de 97 fizemos, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a entronização nas casas do Sagrado Coração de Jesus e constantemente muitas paróquias, como missão interna evangelizadora, realiza a entronização das imagens do Sagrado Coração de Jesus e devemos continuar com essa santa devoção. Eu costumo dizer que tem 4 devoções que devem acompanhar a nossa vida até o fim. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A devoção a São José e a São Miguel Arcanjo. Essas 4 devem estar vivas na vida de todos os cristãos. E depois, obviamente, todas as demais devoções que vão nos aproximar da vida cristã, mas essas 4, por excelência, nos foram entregues ao longo dos séculos para que nós possamos perseverar como igreja em comunhão. As outras 2 que eu queria chamar a atenção para vocês é essa. As pessoas, aqui, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Então, essa fala a respeito da nossa vida. Muitas vezes vamos ter momentos de maior fragilidade espiritual. Aqui a 8ª promessa diz: agarra-te ao Sagrado Coração de Jesus, que por mais que esteja vulnerabilidade na sua vida, o Senhor te colocará de pé outra vez. Então eu preciso dessa promessa aqui. E amar o Sagrado Coração de Jesus e viver a devoção a Ele vai me assegurar permanecer de pé até o fim. A 7ª, então, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Olha aí, a mesma que aparece, a mesma palavra proclamada em Santa Catarina de Siena, e que depois nós vamos ouvir. É tão interessante que quando ouvimos a 7ª promessa, nos vem na cabeça na hora Faustina e a Divina Misericórdia, não é mesmo? Pois é, para a gente ver como é que o Senhor insistentemente ao longo dos séculos repropõe a nós o amor ao seu Sagrado Coração. E a 12ª, assim, acabo falando de 4 das 12 promessas, é aquela que marca a devoção do Sagrado Coração de Jesus no apostolado da oração em todas as nossas paróquias. A todos os que comungarem na primeira sexta-feira de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Esse é um compromisso espiritual. Como todas as revelações que o Senhor nos entrega, elas sempre são acompanhadas de um compromisso espiritual. Esse é um compromisso espiritual importantíssimo para nós. Padre Fábio, eu já fiz as 9 primeiras sexta-feiras do mês, fazendo o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, participando da missa, comungando, também fazendo a Santa Confissão. Eu já fiz. Então, o que eu posso fazer agora? Continuar refazendo? Exato. Eu fiz o propósito de fazer até o último dia, até o último mês de vida meu. Como vai se encaixar depois a quantidade, como vai ser apresentado? Eu coloquei tudo nas mãos de Nossa Senhora. E eu fiz por mim, pela minha família, por todas as almas que me foram confiadas pelo Senhor, e continuarei fazendo até o fim da minha vida, em oferta ao Imaculado Coração de Maria pelas almas mais necessitadas. Assim como alguém pode ir diante da justiça civil pagar a fiança por aquele que cometeu um crime, para que possa deixar o cárcere em vista do delito cometido, que foi encarcerado, nós também temos a possibilidade de oferecer pelas almas mais necessitadas. Fazemos isso a cada dezena do Santo Rosário. Então, como ato de amor e de entrega ao Sagrado Coração de Jesus, eu ofereço, dizendo, por todas aquelas almas que Jesus espera mais, que Ele tem mais sede de estar junto delas, de vê-las junto dEle, né? Eu ofereço por elas, entrego a Nossa Senhora, eu falo, Senhora, não sei quais são essas almas, mas a Senhora bem sabe quais são. Tudo lhe pertence. E eu lhe entrego em suas mãos santíssimas. Cuida, Senhora, para que seja posto em favor deles. Na meditação de hoje, eu queria concluir com vocês agora, rezando juntos, o ato de consagração
ao Sagrado Coração de Jesus, escrito por Santa Margarida Maria Alacoque. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu dou e consagro ao Sagrado Coração de Jesus Cristo a minha pessoa e minha vida, minhas ações, penas e dores. Não quero servir-me de parte alguma de meu ser, senão para o honrar, amar e glorificar. É esta minha vontade irrevogável, pertencer-lhe e fazer tudo por seu amor, renunciando completamente ao que não for de seu agrado. Eu vos tomo, pois o Sagrado Coração, por único objeto do meu amor, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e inconstância, reparador de todos os meus defeitos e asilo seguro na hora da minha morte. Sede, ó coração de bondade, minha justificação para com Deus vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Ó coração de amor, põe em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destruí em mim tudo o que vos possa desagradar ou resistir. Que o vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração, que eu não possa jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também, por vossa suma bondade, que o meu nome seja escrito em vós, pois eu quero fazer consistir toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer convosco na qualidade de vosso escravo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, pela intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós.